todos, meu nome é Vânia, sou enfermeira da Unidade de Saúde Dr. Pedrinho, sou pós-graduada em Saúde da Família, Saúde Coletiva e Administração Pública, né? E também com ênfase em NASF pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, hoje a gente veio para cá para estar falando sobre as nossas atividades dentro da saúde na escola no município do Dr. Pedrinho. Então, é um caminho bem longo. Nós começamos em 2009 com as ações dentro da saúde da escola no município, né? Então, para a gente poder pensar, o município do Dr. Pedrinho não é um município grande, é um município de pequeno porte. Ele tem uma média de 4.093 habitantes, né, segundo o censo do IBGE, mas com cadastro com a gente em 4.300, né? Então, dentro do município, nós somos uma equipe mínima, né, de estratégia de saúde da família, né? Nós temos o NASF junto conosco, trabalhando dentro da unidade, que nos apoia e nos ajuda em tudo e nos faz todo aquele suporte que a gente precisa de apoio dentro da equipe estratégia de saúde da família, né? Dentro do município, nós temos também uma escola estadual, uma escola fundamental e 2 creches, que dá um total para nós de 702 crianças, né, da faixa etária que estão na fase de alfabetização ou maternal creche dos 3 meses até os seus 20 anos de idade, que é a faixa etária maior que a gente tem na escola hoje, né? Fora o SEJA, que é a educação para adultos, né, que a gente tem 32 pessoas nessa linha de atendimento, fazendo educação no ensino da idade que está se programando agora para terminar o fundamental, né, e o médio. Então, assim, o município, qual é o sentido da saúde na escola? Quando a gente iniciou as ações de saúde na escola, a proposta inicial nossa era simplesmente fechar indicadores, né? Então, nós queríamos fazer o quê? Precisávamos, como estratégia de saúde da família, fazer as ações de avaliação topométrica, promoção e prevenção, e nada melhor do que a gente focar dentro da escola para trabalhar tudo isso. Era perfeito, né? Até o momento que a gente viu o que a gente ia fazer com toda a informação que a gente ganhava, né, daquilo que nós recebíamos de informação retirada de dados coletados de dentro da escola. Então, isso foi um dos pensares primeiro, né? Uma das primeiras coisas que a gente começou a pontuar quando a gente começou a fazer esses indicadores. Fazíamos toda a avaliação topométrica das crianças, tá? Tem o sobrepeso, o que eu vou fazer com essa informação? Tem o baixo peso, o que eu vou fazer com essa informação? E a gente começou a construir, além de uma situação de ver dados, nós começamos a pensar em pilhas de problemas que a gente começou a trazer para dentro da unidade de saúde, né? E como resolvê-los, né? Então, numa primeira avaliação, a gente passou o primeiro ano pensando em formular resoluções para esses problemas, né? Como faríamos? Dentro da escola, qual seria a função da escola? Dentro da unidade de saúde, qual seria a função da unidade de saúde, né? Trazendo toda essa informação, foi trabalhado com quem dentro da unidade de saúde? Com o nutricionista. Tá. Antes da gente pontuar diretamente nisso, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Quando nós iniciamos a prática da saúde na escola, os primeiros momentos eram a questão de indicadores. Mas, quando a gente entrou para dentro da escola, nós tínhamos uma outra condição. A escola, os professores, quem nos receberiam, né? E, assim, no primeiro momento, eu nunca tive, nós, como estratégia, eu falo a referência a nós, estratégia, nós nunca tivemos resistência por parte da escola em nenhum momento para que a gente fizesse ou desenvolvesse qualquer ação dentro da escola. E toda ação que a gente precisava focar em uma única sala ou desenvolver mais a fundo, havia um diálogo muito constante, né, com o profissional que estava dentro daquela sala. Mas qual era o sentido de falar com o professor constantemente? Era o não se sobrepor ao que ele faz dentro da sala, era o não se intrometer dentro da sala dele e a gente não transpassar aquilo que ele tinha como conduta dentro da prática pedagógica dele. Então, o que nós fazíamos? Se eu estava fazendo avaliação e peso,
é bem provável que tinha que cruzar em algum momento com a atividade que ele estava desenvolvendo dentro da escola. Então, qual que era a atividade? Alimentação saudável. Às vezes ele estava no cronograma dele de atividade metodológica. Então, se ele estava fazendo isso, a gente também estaria fazendo o quê? Dentro da complementação à avaliação antropométrica, e nós fazíamos algumas atividades com crianças, com a questão de verduras, com a questão de vitaminas, com a opção de qualidade na alimentação com eles, para complementar o que o professor fazia. Qual era o sentido de fazer isso? Em nenhum momento a gente entrar e invadir, né? E simplesmente complementar o que a escola está desenvolvendo de atividades. Então, quando que a gente fez isso? A partir do momento que a gente senta com o professor, senta com a escola e fala, olha, nós temos tais atividades para fazer. O que vocês têm de atividades nesse sentido para fazer também? E dentro disso a gente se constrói toda aquela política pedagógica que o próprio programa Saúde na Escola faz. Como que isso acontece com a gente? Num primeiro momento a gente sentou e pensou nisso tudo. Hoje as coisas elas acontecem muito que automáticas. A gente programa com a escola qual é o mês que eles vão estar trabalhando tal ação. E dentro dessas ações a gente vai tentando complementar junto com a saúde para a gente ver o que a gente vai fazer para ajudar. Né? Porque nós fazemos o nosso trabalho, desenvolvemos as nossas atividades, mas dentro daquilo que a escola também está trabalhando para poder complementar. Porque senão fica difícil. Ah, vai ter horas assim que não bate o cronograma da saúde da família com o cronograma da educação? Sim, vai ter horas. Teve muitas vezes, muitas situações. Porque a estratégia, como ela sendo única no município de pequeno porte, onde a gente não tem um hospital de referência base, sendo que o nosso hospital é 40 quilômetros de distância, então a gente tinha percalços e temos até hoje percalços que impedem a gente de às vezes ir para a escola para estar desenvolvendo uma atividade que já estava programada e tendo que retornar para dentro da estratégia para poder estar desenvolvendo. Então, assim, nós fazemos aqui adaptações. Ah, não deu no primeiro dia, a gente faz no segundo dia. Mas, assim, sempre trabalhando em conjunto, né, com a escola, com os professores, para que a gente consiga desenvolver isso, né. Então, durante todo esse período que a gente está desenvolvendo, fazemos a avaliação, desenvolvemos as atividades de nutrição dentro da escola, mas a gente tem como base dentro da escola o perfil do contexto do aluno na cultura escolar. Quando eles vêm com os dados para a gente dentro da estratégia, eu tenho o perfil da família, entende? Então, assim, o que acontece? Eu trago a informação para mim, né, para dentro da estratégia. E dentro da estratégia, eu olhando aquela criança, eu vejo não somente ela, e sim toda aquela questão da família. E o que a família tem e o que a família pode fazer para poder auxiliar na melhora da qualidade daquela criança. Então, aconteceu muitas vezes da gente ter situações em que a gente tinha crianças com obesidade, que a gente teve. Então, que se a escola fala, a mãe ela não se sentia confortável. Quando nós falamos a primeira vez, claro que deu resistência, né? Quando nós continuamos a falar com cuidado, a tendência é a mãe acabar aceitando de uma maneira resistente, mas aos poucos, com o passar do tempo, ela vê o quanto é satisfatório para ela. Então, assim, e para a criança também. E isso é o trabalhar o saúde na escola, é você ver uma situação, é você trabalhar dentro da escola, é você buscar a situação e você tentar dar um encaminhamento que seja adequado àquela criança frente àquilo que ela tem dentro do seu contexto familiar, entende? Então, assim, não adianta só eu fazer ação dentro da escola. Para nós, a gente percebeu que só ali não era resolutivo, né? Por quê? Porque ali era uma parte, né, do problema. O problema estava vindo do contexto da saúde, o problema estava vindo do contexto familiar. Então, quando a gente traz para dentro do contexto da saúde da família, nós trazemos também toda aquela questão que nós conhecemos quanto agente de saúde, né, quanto a profissionais de dentro e como a gente conhece todo o ciclo familiar, para que a gente consiga desenvolver uma ação legal, né?
Para muitos é resolutivo? Sim. Para alguns a gente não conseguiu eficácia, sim, porque daí eu tenho o quê? A família, né? Com todos os seus núcleos e todas as suas dificuldades para poder estar trabalhando, né? Então, assim, dentro da unidade de saúde, nós temos, por causa do programa da escola, o programa Saúde na Escola foi bem legal, porque antigamente nós tínhamos que correr atrás das situações dentro da escola para a gente ver como é que estava o aluno. É a mesma coisa quando a gente faz avaliação oftálmica na criança, é muito interessante, porque assim, nós fazíamos a avaliação, até a gente conseguir dar a solução para encaminhamento do oftalmo, para poder ver a questão da resolutividade, da questão do óculos, se precisaria ou não. A gente fazia uma mudança estratégica dentro da própria sala de aula. A gente sempre pedia para o professor, olha, a visão não está legal, vamos tentar adequar dentro da sala para que ele fique mais próximo possível ao quadro, para que isso pelo menos melhore a qualidade dele. É isso fazer saúde na escola, é tentar adaptar aquilo que a gente tem no momento e depois as demais situações. Não é fácil, mas assim, dentro da escola a gente já consegue. E depois disso é olhar novamente a família, né? A gente busca, traz a informação para a unidade, chama a família para conversar, olha, foi feita a avaliação, a gente gostaria de estar encaminhando para o oftalmo. Alguns pais ficam até surpresos, né? Isso é legal. E daí quando faz a avaliação, realmente ele estava precisando. Alguns pais falavam que era manha, então já percebiam, não percebiam. Entende? São coisas assim que a gente vai construindo. E isso é interessante, isso é muito bom, né? E com isso, o que a escola ganha, né? Uma criança com uma melhor qualidade na atenção. O que a saúde ganha, né? Uma família mais próxima e que aceita o que a estratégia está falando sem a gente impor, e sim mostrando para ele que existe uma necessidade. Quando a família ela não tem condição social, existe a possibilidade de se trabalhar isso dentro do serviço social. Eu lembro que nas primeiras vezes que a gente fez as avaliações foi bem interessante. A gente acabou colocando e pegamos um número muito grande de crianças com uma avaliação oftálmica, porque como a gente faz anual as avaliações agora, a gente não tem a quantidade tão intensa, pela quantidade de crianças que a gente tem e pela não rotatividade de crianças para nós. Não há muita troca de crianças dentro do município, pela questão de ser retirado mesmo, entende? Então daí assim, o que acontece? Essas crianças que passaram por avaliação, num primeiro momento, a gente ficou naquela função assim, tá, se precisasse de óculos, com quem a gente ia falar, né? Então é onde que a própria estratégia, junto com a gestão do município, né, da gestão da Secretaria de Saúde, a gente acabou conversando com o Estado para poder estar vendo a questão dos óculos no período que a gente fez no primeiro momento. E a maioria das avaliações que a gente mandou no período acabou não precisando da questão do óculos, e os que precisaram realmente, que eram baixa renda, acabou sendo liberado pelo serviço social e foram muito poucos, né? Isso foi bem interessante. Então, a nossa proposta inicial era promoção e prevenção. A gente trabalhou isso constante, avaliação oftálmica, alimentação saudável, a questão de preconceito, por mais ou menos, acho que até 2012, 13, 14, bem constante isso e bem intenso. O que aconteceu? A tendência da escola, né, ver que a gente está ali, que a gente está olhando, que a gente está colhendo, que a gente está colhendo, ela começou a olhar as crianças junto com a gente. Então, o que a gente chegava? Para fazer uma atividade dentro da escola, e daí a professora colocava a situação bem interessante pra gente. Esse menino não para, né? Essa situação da criança que não para, a criança que não grita, a criança que berra, a criança que é muda, entende? Então, quando nós estávamos fazendo uma atividade, o professor colocava uma situação para nós, por nós conhecermos o núcleo familiar da unidade, o núcleo das crianças, de cada uma delas, e temos vínculos com elas, a gente acabava colocando para o professor, não, mas ela é assim por determinada situação em casa. Então, o que acontece? Quando eu coloco para o professor a forma como a criança é tratada em casa,
A forma como o professor olha essa criança muda, né? Então, antes ele achava que a criança ela não estava escutando por causa disso, ou ela era muito calada por causa disso. Quando você começa a colocar para o professor para que ele veja que a criança tem algum problema, que identifica aquela dificuldade dela, ele acaba mudando a forma de olhar aquela criança. Ele acaba tentando adaptar a uma nova metodologia para aquela criança. E isso ficou muito melhor a questão da saúde dentro da escola. Por quê? Porque eu não estava trabalhando com questões de grande escala mais. A gente estava trabalhando com questões que estavam mudando a vida de uma criança. Entende? Então, assim, nós não estávamos dando colo de mãe, nós estávamos dando a atenção que a criança necessita naquela identificação que nós tínhamos da situação que ela estava vivendo. Então, um exemplo disso bem comum é, nós tínhamos uma criança que dormia muito dentro da escola, né? Muito. Então, ela chegava e ela dormia muito. Então, assim, o professor reclamou, né? E numa das idas para a gente fazer a ação, a professora passou e a gente começou a contar. Não, a gente tem uma dificuldade da questão alimentar, né? Então, qual era a proposta nossa, né, como saúde? Tentar achar um segundo momento em que essa criança pudesse estar se alimentando dentro da escola nesse período. É uma ou outra criança, sim, gente. São essas pequenas mudanças que faz com que melhore a qualidade dessa criança dentro da escola e melhore a qualidade da saúde dela também. Ela está sendo olhada, né? Ela está sendo assistida. O município é pequeno, tem 702 crianças, tem 4.093 habitantes. A proporção de problemas para a gente numa unidade pequena, num município de pequeno porte, ele é o tamanho do município grande. Por quê? Porque tudo se concentra em uma única, 2, 3 pessoas. Então, várias ações, elas ficam presas a uma única pessoa. Então, isso faz com que a gente tenha mais de uma única função, né? E isso faz com que a gente fique carregado, mas que a gente tenha que dar um sentido para que as coisas andem e funcionem adequadamente. Então, a estratégia de saúde da família do município, ela dá o suporte para todo o município. O Saúde na Escola, ele entra dentro da escola e ele dá a mudança que a escola precisa para um olhar diferente dentro do contexto de cada uma das crianças. Então, antes a gente estava vendo dados gigantes, né? Eu estava vendo a questão da diferença, a gente estava olhando a questão do preconceito, a gente estava olhando a questão do peso, altura. E o nosso padrão dentro da saúde da família, dentro da saúde da escola, ele, junto com a educação, ele mudou, né? Então, ele mudou pelo tempo que a gente está trabalhando ele, entende? Não porque ele não existam coisas que tenham que ser feitas, básicas, importantes. Está sendo feito, mas tem mais olhares para serem vistos, entende? Então, o que a gente está olhando hoje? A escola olha para mim e fala: esse aluno não está indo bem, vocês avaliam, né? Aí quando o professor, a direção vem nos procurar, até mesmo a supervisão e orientação vem procurar, olha, essa criança ela tem determinada dificuldade, né? Ela tem a família assim, o contexto assim, como trabalharemos, né? Como trabalharemos? E a gente faz a pergunta, né? E a escola, ela sugestiona algumas ações, e nós colocamos algumas ações juntos para dar suporte. Às vezes, muitas vezes, a gente acaba seguindo para o NASF, né? E seguindo para o NASF, para o Núcleo de Apoio de Saúde da Família, ele complementa essas ações para a gente. O NASF vai para a escola também? Vai. O NASF vai nas reuniões do conselho da educação, do conselho dentro da escola? Vai também, entende? Ele participa constantemente com a gente. Então, como a unidade ela tem esse vínculo muito forte, todos os profissionais eles estão no mesmo espaço, isso faz com que a gente tenha uma comunicação mais direta e a gente consiga fechar para poder construir coletivamente, né? Então, e isso faz com que a gente melhore a nossa atenção com cada uma das crianças, né? A gente tem uma visão do geral, quando a gente pega dados concentrados, a gente tem uma visão focada em algumas crianças, e olha que são
temas que são difíceis para a escola e que vêm para a unidade para a gente construir, e às vezes esses temas não vêm só da escola, vêm do conselho tutelar, vêm da promotoria, e vêm para quê? Fazer construção para como nós vamos trabalhar com elas dentro da escola, né? Então, assim, em alguns momentos a gente fez diálogo constante, nós fizemos um diagnóstico da necessidade de saúde da escola, fizemos, né? Nos primeiras vezes que a gente fez um diagnóstico. Nós temos o perfil de dentro da escola, do contexto que é da escola. Nós temos um perfil dentro do núcleo da família. Por quê? Eu tenho um agente comunitário dentro da casa, né? Ele sabe como é a questão da família. Não é à toa que ele vive na área onde que ele está trabalhando, para que ele consiga ter conhecimento de quem são as famílias que a gente está acompanhando. Então, tudo que eu tenho em casa, eu trago para dentro da escola. Então, eu, criança, trago toda a minha família, todo o meu histórico para dentro da escola. Eu, professor, também trago, né? Então, toda essa concentração de informações faz com que a gente olhe elas e comece a construir o que seja adequado para ambos, né? E para nós também, porque se favorece a escola, se favorece a educação, vai favorecer a saúde também. Porque o que não se constrói e não se melhora dentro da educação, não se melhora dentro da saúde, a gente perde esse aluno no futuro, né? Então, o que a gente precisa a todo momento é fazer uma construção coletiva para que a gente alinhe e construa uma melhor qualidade de assistência para eles. E funciona? Funciona. Tanto que, assim, esse ano a gente está trabalhando com um exemplo bem clássico que a gente está trabalhando é a questão do autismo, né, dentro da escola. Então, é um diálogo constante com a educação. Como que vamos construir e trabalhar com essa criança? Como vamos abordar essa criança dentro da escola? Como que a gente vai fazer a inclusão sem a agressão dela, né? E sem ela ser agredida e sem ser discriminada. Então, teve que se trabalhar toda a questão da educação. Junto, a gente também entrou para poder estar ajudando a dar esse suporte, dar suporte para a família, suporte aos pais. O NASP foi incluído junto, claro que foi incluído junto, para que a gente pudesse dar esse apoio também. Então, o que é legal da saúde na escola para a gente é isso, é a gente conseguir ter acesso e a escola ter acesso a gente constantemente. Não é só a escola, a creche também. Então, temos dificuldades com crianças na creche? Temos. Eu tenho aquela criança que morde insistentemente na creche. Ela fugiu ao foco da saúde na escola? Não, ela não fugiu. Ela entra na questão de como a família pode lidar com essa situação para que ela não vire um caos. E para que isso não venha reverberar dentro da unidade. Porque bate dentro da unidade de saúde. E é uma situação que talvez não precisava de consulta de médico. E sim, uma consulta com a equipe da saúde, junto com o NASP, para a gente construir dinâmicas para que a mãe consiga dar suporte para aquela criança. Entende? Então, assim funciona a saúde na escola com a gente. A creche identifica uma criança que está com dificuldade. A saúde vai até lá para poder acompanhar aquela criança? Sim. A saúde vai. A gente olha, a gente orienta a creche como trabalhar, a gente orienta a família, porque nós vamos depois até a família, conversamos com a família, a gente não impõe a mudança, a gente coloca como que a família tem essa condição e o que ela pode estar fazendo para ajudar aquela criança também. A todo momento é orientar a forma adequada de trabalhar com a criança para que ela mude a sua realidade. Então, assim, da primeira ideia do Saúde na Escola até hoje, nós temos muitas mudanças, né? Então, a própria escola mudou na forma de pedir para a gente também. Então, hoje, o tema nosso para a escola, que é o tema de embate, que a gente está trabalhando, que a gente está tateando lentamente, pausadamente, é a educação sexual, né? Então, os professores estão, como trabalhar no meio de uma mídia tão intensa e tão desgastante, né? Então, nós também estamos dentro disso, estamos trabalhando junto com eles, né? Então, a gente fala da questão biológica, eles falam da questão biológica, tem que ampliar, fato, né? Mas isso
com cuidado junto com a questão do NASF para poder estar dando apoio para que a gente consiga fazer a coisa certa conforme as grades que o MEC preconiza e conforme o que a saúde sabe dentro do conceito de sexualidade, né? E quem disse que isso não dá trabalho? Dá muito trabalho. Então, montar vivências, sair da prática pedagógica para você construir metodologias dá trabalho, né? Mas, assim, qual é a vantagem que nós temos como colocamos quando a gente constrói isso coletivamente? Eu diminuo a quantidade de assistências dentro da unidade. Em relação a isso, eu diminuo, né? Então, se eles têm um vínculo e ele pode estar vindo para dentro da unidade para conversar e a gente consegue construir, a gente diminui completamente a questão do atendimento médico, né? E não foca tanto no médico, ele amplia para as outras especialidades que a gente tem. Então, isso se torna saudável. Eu acho satisfatório, né? E a própria comunidade escolar também acha satisfatório porque ela tem espaço com a gente. Ela não se sente inibida em chegar e ela não se impõe com a gente, né? Ela chega e discute, né? E isso é a melhor forma de a gente conseguir fazer saúde na escola. É você ter esse vínculo constantemente. Eu poderia mostrar os trocentos slides que eu tenho aqui, mas não adianta eu colocar... poderia falar dos indicadores? Sim, poderia colocar assim. A questão do peso e altura, eu tenho muitos? Tenho. Né? Eu tenho obesidade infantil? Não muita. Né? Mas os que tem a gente precisa acompanhar constantemente? Temos. A escola incomoda e pergunta constantemente por que essa criança ainda ela não chegou, a mãe não deu uma resposta, não conseguiu dar feedback? Sim. Nós vamos atrás da família para que a família consiga fazer esse suporte? Sim. Entende? Então, falamos a mesma língua, saúde e educação? Sim. E isso é o primordial. Por quê? Porque se a escola fala e a educação também fala, a gente não faz choque de informações, a família ela não tem como dizer que a gente não está falando a mesma coisa e não fica dizendo um diz que me diz, entende? As coisas funcionam daí. E isso é fantástico, porque a gente fala exatamente o mesmo contexto e isso impede que a gente tenha conflitos naquilo que a gente tem que direcionar para cada uma das famílias. E é muito bom, porque antes da gente chegar na família, a escola e a educação conversam constantemente, né? E é a forma que a gente trabalha hoje com saúde na escola. Então, tem dias de programação para atividades pedagógicas, palestras, vivências. Tem dias a gente vai para fazer isso. Tem dias que a gente fala direto com o professor para falar sobre somente um aluno? Tem dias para isso. Nós participamos da questão do conselho da escola? Participamos do conselho da escola, né? Qual é o sentido de estar psicóloga dentro do conselho? Observar, olhar, entender e auxiliar. Né? Por quê? Porque dentro do conselho participam professores, alunos, crianças, e isso se torna saudável dentro do ambiente. Então, a estratégia junto com o NASF, né? Nós não podemos dizer que o NASF não está dentro da estratégia, ele é um apoio para a estratégia, sim, para a estratégia de saúde da família, mas esse complementar, ele amplia quando a gente faz as ações dentro da saúde na escola, e isso faz com que a gente trabalhe com resolutividade, né? Então, a qualidade da assistência, ela fica satisfatória, né? Então, eu acho que dentro de toda a programação que a gente fez, né? Um exemplo que a gente trabalhou muito, que deu trabalho para toda a comunidade, que fizemos com as crianças, um exemplo bem legal, de todos, que tem muitos, né? A gente trabalha diferentes gêneros, a gente trabalhou muita coisa dentro. Foi a questão do lixo, foi uma coisa que impactou toda a comunidade, não foi um ano que a gente montou isso, foi uma sequência de ações, entende? Então, nós começamos falando sobre a questão do reciclável dentro da escola, sobre a questão da escola estar limpa, a escola fazendo as ações junto com os professores, né? As crianças fazendo com os professores, aí depois foi com a saúde para fazer entrevistas fora, para falar, para fazer fotos. Não resolveu a mudança dentro do município, da comunidade, ainda estava ficando lixo na rua.
por essa questão da comunidade não ter dado a resposta que as crianças estavam pedindo, né? E eles estavam revoltados porque as crianças também, elas quando fazem a vivência, elas querem mostrar a questão da qualidade também. O que a gente fez? Nós juntamos lixo de todas as suas ruas, o que ele foi juntado por ali, por aqui, por cá, por todas as partes do município. E nessa busca do lixo nós colocamos na praça, né? Na praça da cidade. Mas qual foi o sentido da gente colocar na praça da cidade? Era mostrar que coletamos tudo aquilo de lixo e depositamos num único lugar. Então, o que a comunidade fez? A comunidade se mobilizou em dizer pra gente, meu Deus, vocês estragaram a praça. E a escola, como um todo, fez a resposta, né? Não, nós não estragamos a praça. Não, nós não sujamos a praça. Nós estamos mostrando para vocês a quantidade de lixo que estava dentro da comunidade e que ficou concentrada somente num único lugar, né? Então, o que foi feito? Fotos e mais fotos de todas as crianças andando pela rua catando lixo, que era o programa verde dentro da escola. E dentro disso, essas fotos foram distribuídas por toda a comunidade falando, você sabe de onde veio esse lixo? Esse lixo que está na praça. E isso fez com que a comunidade olhasse o seu próprio lixo, visse que as crianças se movimentaram e, em contrapartida, as crianças responderam. Incomodou-se? Claro que incomodaram-se, né? Por quê? Por que se incomodaram, né? As crianças ficaram incomodadas porque eles fizeram o trabalho e ninguém viu. A comunidade não respondeu. E depois que fizeram o movimento de deixar tudo na praça, que virou uma bagunça, a coisa mudou. Entende? Então, por quê? Porque chocou, porque deu trabalho, porque fez com que todo mundo pensasse, entende? Incomodou e a criançada respondeu. Fez um banner, colocou na praça, deixou pendurado e ficou maravilhosamente lá por alguns dias. E quando a gente foi para... E o que foi mais bacana? Que quando foi feita a discussão entre todos os grandes governos de dentro do município, todo mundo estava falando a mesma coisa porque todo mundo sabia, né? Mas eles sabiam e esperavam que a escola, como o serviço da Câmara, como a Prefeitura, sabiam do movimento que nós estávamos fazendo, né? Mas a comunidade, ela se sentiu chocada e dali para frente, e depois dali a gente não teve mais lixo na praça. Então nunca mais ficou cheio de entulho na praça, nunca mais a gente achou a intensidade de lixo que a gente achava constantemente. Isso foi bom, né? Foi chocante, precisou chegar ao extremo? Não, foi uma mobilização, né? Então foi um ato consciente, as crianças sentiram orgulho do que fizeram, não de ter colocado no lixo na praça, mas de ter mostrado que, olha, eu fiz a minha parte, eu estou te mostrando o que eu fiz, né? Então, existem outras formas de abordar isso? Existe. Existem outras formas que a gente mantém, continua mantendo com eles? Existe. O que a saúde fez para complementar? Os panfletos que foram distribuídos, os ímãs de geladeira que foi colocado para toda a comunidade, para que todo mundo na sua casa tivesse, que cada morador novo que chegasse no município também recebesse o ímã, para que mantivesse isso. Então, a saúde e a educação fizeram um movimento e desse movimento houve a construção para todo o município. Então, a estratégia funciona nessa forma e nesse sentido de ação com a gente, sabe? Então, para mim, né, saúde na escola, ela é uma cultura, na verdade, a escola é uma cultura escolar, né, é uma sociedade, né, e que ela está aprendendo e viver em sociedade. Então, se você educa ela de uma maneira que isso crie qualidade para o restante da comunidade, isso cria, né? Então, a gente faz com pequenas ações todo dia, né? Todo dia, quando a gente faz alguma ação que seja saudável, a gente muda uma pequena pessoa, 2, 3, 10, 50, mudamos, né? E eles ficam satisfeitos com isso, né? Então, existem outras ações que fizemos, existe. A gente trabalhou preconceito dentro da escola, né, e diversidade, onde a gente vestiu muitos de verde, né? Então a gente montou roupas de verde, nós pedimos malhas na Temburg, pedimos malhas em todos os lugares. Na própria comunidade a gente pediu porque tem muita facção, montamos os gordinhos e distribuímos pela escola inteira, né? Um monte de gordinho, enfaixamos alguns,
deixamos cego outros, sem ouvido e cadeirantes pela escola inteira. Qual era o sentido de trabalhar isso? Diversidade, gênero, preconceito, né? E qual é o sentido de colocar tudo isso dentro da escola? Diversão? Não. Deu trabalho para eles fazerem isso. Eles se sentirem incomodados o dia inteiro andando com aquilo, né? Era para não falar mais, para acabar com o bullying, para acabar com a bagunça, entende? Que acontecia dentro do ambiente escolar, né? Foi legal? Foi. Tiveram que pensar depois? Tiveram que pensar bastante, né? E são coisas que marcam, porque depois eles lembram, né? Olha, aquele dia que eu estava com aquela roupa enorme, eu estava desconfortável. Então ele para pensar que aquilo incomoda o outro. Se incomoda a mim, que estou passando por isso, claro que incomoda o outro. Se sentiu incomodado quando os outros falavam para ele que ele era enorme, então se sentiu enorme, se sentiu incomodado. Isso faz com que a pessoa mude a forma de agir e pensar. São pequenas coisas, né? E essas coisas fazem grandes mudanças, né? Então, assim, não estou dizendo que a saúde na escola de todo mundo tenha que ser assim. Não. Estou dizendo que a saúde na escola, em Dr. Pedrinho, ele consegue construir esse tipo de ação. Por quê? Porque acha satisfatório trabalhar dessa forma, né? Porque acha que isso impacta de uma maneira positiva e isso há uma construção, né? Então, é a forma como a gente consegue fazer a leitura que há uma mudança. Eu não quero só dados, eu quero mudanças dentro do município. E eu quero mudanças que sejam satisfatórias para a qualidade de vida de cada uma das crianças, né? Então, quem faz isso? Eu falo, eu como estratégia, eu como o município Dr. Pedrinho, eu como a minha equipe que está por ali perdida, né? Que são as pessoas que seguem, que trabalham junto, que fazem a ação acontecer. Nada acontece dentro do município sem a equipe toda, né? Então é uma equipe disposta, é uma equipe disponível e participa ativamente, eu gosto muito disso, né? Então, para mim, é a melhor forma que a gente tem de trabalhar é quando existe equipe disponível a isso. Então, se eu tenho uma equipe ali disponível, eu tenho alguém que me deixa escutar, que é a educação. É claro que o resto da comunidade ela ganha com isso sim, né? Então, nós estamos não construindo valores para agora, porque na saúde, na escola a gente constrói valores para o futuro, né? A resposta é em 10 anos, 15 anos, quando eles estão na fase dos 20, 21 anos, 22 anos, né? Então, para mim, como equipe, eu acho que é por aí, né? Então, a gente considera que é um espaço entre transição entre o mundo, casa e o mundo mais amplo. Então, eu tenho a casa, o mundo e a sociedade, né? E a gente constrói atitudes, né? Então, assim, pra gente não basta interpretar o mundo, né? A tarefa real consiste em modificá-lo, né? Então, sob essa ótica, pensar a educação para a saúde de uma maneira mais significativa e contextualizada não faz de sua prática pedagógica uma tarefa nova. O que muda para melhor é a maneira de compreendê-lo e realizá-lo. Então, assim, para mim, né, eu olhando o contexto, eu acredito que mudanças dentro da saúde na escola, elas só acontecem a partir do momento em que você dê um significado importante para a criança, né? E isso você pegando depois todo o enfoque da família. Aí você consegue plantar uma semente positiva, tá? Então, para mim, eu encerro por aqui, né? Gratidão, né? Eu agradeço toda a equipe lá de Dr. Pedrinho City, né? Então, Dr. Little P City de nossa cidade, pela contribuição, né? E por ter trabalhado junto a todo momento, né? Então, são alguns anos dentro da estratégia trabalhando saúde na família, tá bom? Gratidão. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela sua palestra, Vânia. Muito obrigado pessoal que está conectado com a gente, que participou da palestra. Nós já temos 2 perguntas aqui, vou fazer a leitura delas, tá bom? A Fabiane Mendes de Mello pergunta se a coleta de dados antropométricos foi coletada com o auxílio do profissional da educação física. Sim, em alguns momentos sim. Assim, geralmente ou vai o agente, ou vai o enfermeiro, ou vai o técnico. Aí a GEABS pergunta, a Silvana da Alimentação e Nutrição, lá da GEABS, pergunta se os dados de antropometria são informados no SISVAN ou no ESUS para realizar a vigilância alimentar e nutricional. É dentro do SISVAN,
a gente lançava, estava tudo dentro do Sisvan e agora está tudo dentro do ESUS. Esses últimos 3 anos está tudo só dentro do ESUS. A gente fez os marcadores de consumo também. Então, os marcadores de consumo alimentar ficaram todos dentro do ESUS esses últimos 2 anos, também da escola. Tanto da escola como do perfil da creche e das crianças de 0 a 2 anos. Então, está tudo dentro do ESUS. Nós não usamos o Sisvan. Era muito dado e era um retrabalho. A Adriana Seixas de Oliveira Melo pergunta como que é realizada a promoção da saúde auditiva no município de vocês? No primeiro momento o professor identifica a criança, né, e isso é dentro da prática da escola. Ele identifica para a gente, essa informação é passada para o município, para dentro da unidade de saúde. A unidade de saúde ela faz o encaminhamento. Se há a dificuldade na fala para fono, né, porque a gente ainda não tem uma referência direta com fono e o serviço é terceirizado, né, e detalhe, quando a gente tentou a contratualização, por ser um município longe, eles não vêm, né, então o salário ele não é justificado pela distância, né, e também... em alguns momentos, quando é passado pelo médico, ele já pede audiometria, imitância e já faz alguns dados para a gente poder descartar algumas possibilidades. Mas quando tem a dificuldade na fala, só a fala, é tentado trabalhar com o segundo professor, né, dentro da escola, porque existe o segundo professor dentro da escola, dentro da fundamental principalmente, né, que ele chama em algumas atividades extracurricular para trabalhar a questão dessa habilidade. Mas até a gente conseguir realmente ver se é realmente audição ou não, né? E o ir para frente vai para a Univale, né? O nosso vai para a Univale. Né? As crianças, quando elas são menores, até 2 anos, principalmente os bebês, quando a gente tem na triagem uma avaliação negativa, a gente pede a segunda avaliação, né, na aba de Blumenau, que agora é a nossa referência, e se essa segunda ainda continua, daí vai para a Univale. Uma coisa que eu queria complementar que é interessante, que é importante, é assim, toda vez que a gente, nos primeiros 2 anos que a gente fez a avaliação, para que tenha um entendimento, né, que nós fizemos a avaliação, claro que deu um boom na agenda do oftalmo, claro que deu uma exorbitância de dados ali, e claro que no primeiro momento a gente teve que fazer compra de serviços, sim, né, mas... que nos anos seguintes a gente não teve essa demanda tão exorbitante, né? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente conseguiu suprir nos primeiros anos com a avaliação constante, ela faz com que isso diminua, né? E isso não se torne agora uma coisa que se torne uma intensidade grande dentro da saúde, sabe? Então, o pessoal fala que é difícil porque daí ainda tem que fazer compra de procedimentos. Sim, teve. Nos primeiros 2 anos foi os mais difíceis. Mas depois, a continuidade da ação, ela faz com que isso se torne quase imperceptível dentro da especialidade. Né? Claro que a gente tem uma demanda grande no oftalmo, mas não necessariamente por causa da escola, e sim por causa da demanda de todo o município. O que eu falo, saúde na escola é uma construção para anos, né? Então, a gente tem 7 anos de estratégia de saúde na escola. Hoje, por 7 anos, a gente tem um perfil diferente no trabalhar, né? Mas que não se tirou as outras ações, elas não que não são tão importantes, são importantes, né? Mas... que existe outro foco que a saúde busca lá dentro, sim, a saúde, tanto com a escola, sim. E isso faz com que a gente tenha uma avaliação positiva do que a gente faz, que não é só um trabalhar por trabalhar, né? Há sempre uma busca de um novo olhar dentro da escola e o que a gente pode melhorar dentro da assistência, dentro da escola e o quanto isso vai diminuir dentro da saúde, né? Então, assim, eu agradeço imensamente toda a equipe que a gente tem, né? Porque é uma equipe disponível para estar fazendo as ações, estar comprometida com o desenvolver de todas as ações, tanto na saúde
da escola, como da prática pedagógica, toda a questão do núcleo da educação, o quanto eles são receptivos com a gente, né? Então, isso é que é o foco, isso que é importante, essa cooperação, isso faz com que a coisa ande, sabe? E isso faz com que a gente tenha qualidade, porque não deixa de ser realmente isso, a integração. Se não há integração, não funciona. Se há integração, se há livre espaço, se há comunicação constante, se você trabalha constantemente com eles, as portas se abrem e a gente consegue fazer o trabalho. E é a melhor coisa que existe, sabe? Isso realmente funciona. A política de saúde na escola realmente funciona.